Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos outra vez aqui para juntos estudarmos a palavra. Cumprimento todos que estão presentes aqui na igreja hoje, nesse instante, também aqueles que estão pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos nesse momento de adoração. Hoje, o título do nosso sermão, da mensagem, é Refletindo o Espírito. Eu convido você a fechar os olhos. Nós vamos pedir que o Senhor esteja presente conosco, nos auxiliando no estudo da palavra. Deus amado, nesse momento nós estamos aqui outra vez, estudando e buscando a presença do Teu Santo Espírito. Esta é uma promessa para todos nós, no tempo do fim, o derramamento da chuva serôdia, e nós desejamos, Senhor. Desejamos fazer parte de um grupo daqueles que vão terminar a pregação do Seu Evangelho. Nós queremos ver Jesus voltando ainda em vida. Pai, será um privilégio não experimentar a morte. Mas para isso, Senhor, existe revelação bem clara diante dos nossos olhos que temos que buscar. E é o que nós estamos fazendo. Abrindo a Bíblia, buscando conteúdo revelado, inspirado, e assim, Senhor, nos alimentarmos diretamente daquilo que vem dos altos céus. Pedimos, Senhor, que faça isso por nós nesse instante. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Aqui está o texto-chave da mensagem de hoje. Toda a mensagem dessa manhã está baseada em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Você, por favor, faça o mesmo aí na sua casa. E nós vamos estar estudando nesse momento esse verso. Olha o que diz aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós lemos esses versos, existem 3 pontos aqui que se destacam. A primeira coisa é pedras vivas. Você pode ver claramente que o início do verso está falando sobre pedras que vivem. O segundo ponto que é colocado são casas espirituais. E depois aparece sacrifícios espirituais. Observem que existem 2 pontos que está mencionando espiritual. Casa espiritual, sacrifício espiritual. Mas o primeiro ponto, ele começa como pedras vivas. E é interessante que quando nós damos uma olhada um pouquinho nas pedras vivas, nós percebemos que pedra é uma referência a Cristo e não ao Espírito. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, por que aparece 2 referências ao Espírito e uma para Cristo? Bom, nós vamos entender a partir de agora. Deus nos mostra o porquê. Vamos para a primeira parte, quando nós vamos tratar sobre pedras vivas. No momento em que nós começamos a analisar pedras vivas, automaticamente nós começamos a perceber que nós precisamos ser um reflexo de Cristo. Mas, pastor Jackson, o título do sermão é Reflexo do Espírito e não Reflexo de Cristo. Mas nós precisamos começar com Cristo. Entenda por quê. Abra sua Bíblia em Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Aqui existe uma história. Jesus já estava há 3 anos no seu ministério. Já estava caminhando para o seu final de ministério. E aconteceu uma situação entre ele e os seus discípulos, que está relatado aqui. E eu quero nesse momento
compartilhar com você a leitura desse texto. Olha o que está escrito. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está o episódio. Nós temos aqui claramente Jesus chamando os discípulos à parte. Eles foram até Cesareia de Filipos e ali aconteceu esse diálogo entre Cristo e os seus discípulos. A pergunta inicial era: o que as pessoas por aí têm dito que eu sou? Quem sou eu? E aí então os discípulos começaram a dizer: olha, tem por aí gente dizendo que o Senhor é Elias. É Elias que ressuscitou. Tem outros dizendo que é João Batista. Tem outros que têm dito que é um profeta qualquer. Veja que aos olhos das pessoas, aos olhos humanos, Jesus era mais um profeta. Mas ele já estava há 3 anos de ministério. Mais um profeta. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento final, momento em que ele iria como Messias para a cruz, e os discípulos não poderiam encará-lo como somente mais um profeta. Por isso ele muda a pergunta, ele diz: deixa eu continuar perguntando para vocês, o que vocês, 12, dizem que eu sou? Agora a pergunta era específica para os 12, não para os demais, não para a multidão. Qual foi a resposta? Quem levanta primeiro? Pedro. E o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão mostrava que Jesus era o Messias. Essa expressão definia que Jesus não era um profeta. Aqui mostrava claramente que Pedro olhava para Cristo como Redentor, como Salvador, como Messias. Amigos, uma vez que Jesus foi identificado como o Salvador, o Redentor, o Messias, qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Então Jesus se dirige a Pedro dizendo: olha, saiba que não foi carne e sangue que te revelaram. Você não está tendo aí uma mensagem humana. Foi o céu que te revelou, Pedro, que eu sou de fato o Messias. Agora, Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre essa pedra, sobre esta rocha que você acabou de revelar como sendo o Messias, você que recebeu essa revelação do céu, do Pai, é sobre essa pedra, Pedro, que a igreja vai ser edificada. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Pedra é Jesus, o Redentor, o Salvador, o Messias. Olhe pelo contexto do que estava acontecendo ali. O que eles estavam conversando era quem era Jesus, não quem era Pedro. O diálogo era: quem as pessoas dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E ali aparece Jesus como Messias. E Jesus dá uma declaração para Pedro: agora, Pedro, sou eu que estou te declarando, sobre esta rocha, sobre Cristo, sobre mim, a minha igreja vai ser edificada. Sabe o que é interessante? O próprio Pedro comenta esse episódio. Então vamos deixar o próprio Pedro dizer o que ele entendeu da fala de Jesus. Uma coisa é nós interpretarmos:
Outra coisa é o próprio Pedro revelar para nós o que de fato aconteceu. E sabe onde nós chegamos? No texto inicial, 1 Pedro. Vamos voltar para o texto de 1 Pedro. Veja que aqui existe um comentário de Pedro sobre aquele episódio entre Jesus e os discípulos e entre ele mesmo. O relato está em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4. Olha o que Pedro começa dizendo ali. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem é a pedra que vive? Vamos continuar. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Agora essa referência não é direto a Jesus, mas é às pessoas que estão ao redor, ouvindo a mensagem de Pedro. Ele diz, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Você lembra da edificação da igreja sobre a rocha? A rocha aparece no verso 4, quando Pedro diz, chegai-vos a ele, a pedra que vive. Sabe por que ele está dizendo a pedra que vive? Porque a pedra havia ressuscitado, e a pedra agora estava viva, é Cristo Jesus. Jesus é a pedra que vive, e aí então, no verso 5 ele pode dizer, sobre esta rocha, vocês são edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui ele é identificado pelo seu nome, Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras, eu estou lendo o verso 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensas. Até aqui. Observem aqui quem é a pedra principal. Está claro? O próprio Pedro está falando, ele está dizendo, vamos para Jesus. Ele é a pedra rejeitada pelos homens, desprezada pelos homens. Ele foi morto pelos homens, mas é uma pedra viva. E sobre essa rocha, a casa espiritual é edificada. E vocês, todos vocês, uma pedra que vive, deve ser edificado sobre a pedra viva. Está claro a mensagem? Lembra o que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és Pedro. Lá no original, em Mateus 16, 18, está assim, tu és Petros. Petros, no original, significa uma pedrinha, um pedregulho, uma pedrinha solta, aquela pedrinha de rio, lisinha, pequenininha. Se você pisa sobre essa pedra, você escorrega, porque ela não tem firmeza. Pedro, tu és uma pedrinha. Só que sobre esta Petra, no original, Mateus 16, 18, sobre esta rocha, que ninguém pode mover de lugar, um firme fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus estava dizendo, Pedro, você é uma pedrinha no meu reino. Você faz parte do meu reino, o reino da rocha, o reino da pedra. Você é uma pedrinha, você vai ser edificado sobre mim, casa espiritual. E Pedro entendeu o recado, tanto entendeu que ele está dizendo, nós temos que ir para a pedra viva. Então quando nós olhamos aqui a expressão, pedras vivas, nós vemos que hoje, eu e você, nós temos que ser um reflexo de quem?
De Cristo. Por que começa com Cristo? Porque Ele é o fundamento da salvação. Cristo é a razão de nós existirmos. Cristo é quem pagou o preço para nós herdarmos o reino eterno. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Nós encontramos ainda na Bíblia, em linguagem simbólica, uma história. Na verdade, um templo. Esse templo tem simbolismo. O templo de Salomão, o templo judaico, construído em Jerusalém. Você sabia que existe um simbolismo nele? Eu quero compartilhar com você nesse momento. A história da construção desse templo está em 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis 5. Sabe o que é interessante? Davi queria ter construído esse templo, mas ele não foi permitido. Deus não deixou. Por quê? Porque ele era um homem de guerra. E Deus não permitiu justamente por ser um homem de guerra. Ele permitiu que alguém que não tinha se envolvido em guerras, alguém mais pacífico, estivesse construindo, seu filho, Salomão. E aqui em 1 Reis 5, nós encontramos algumas coisas relacionadas a essa construção. É interessante que Salomão ele tinha 3.000 homens que ele mandava para o Líbano, mas ele mandava de 1.000 em 1.000 a cada mês, para fazer parte do processo de construção desse templo. 1.000 homens a cada mês. Ele tinha à sua disposição também, aqui nós encontramos no verso 15, ele tinha 70.000 homens que levavam a carga. 70.000 homens para transporte. E tinha 80.000 homens, ainda no verso 15, que faziam o que lá nas montanhas? Que eles pegavam as pedras e trabalhavam as pedras lá na montanha. As pedras não eram carregadas de maneira bruta. Antes do transporte por aqueles 70.000 homens, os 80.000 estavam lapidando as pedras, eles estavam moldando as pedras, preparando os encaixes das pedras, tudo de maneira perfeita. Quando as pedras chegavam em Jerusalém, quando elas iam até o destino, elas já chegavam prontas. Veja o capítulo 6, o verso 7, o que diz assim, ali diz: edificava-se a casa com pedras, já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Que interessante. Chegava prontinho. Nós podemos comparar isso, talvez, como hoje é feito algumas construções, pré-moldados. Já existia pré-moldado na época de Salomão. Ele foi pré-moldado na montanha. Na pedreira ele foi pré-moldado. E quando chegava em Jerusalém, era encaixado. Não se ouviu o som de martelo, não se ouviu o som de ferro, não se ouviu o som de nada. Só o encaixe. Sabe o que significa isso? Ellen White, comentando esse texto, ela diz: o templo judaico, ele foi construído de pedras lavradas, tiradas das montanhas, e cada pedra foi adaptada para o seu lugar no templo, trabalhada e polida, e provada antes de ser levado para Jerusalém. E quando tudo foi levado ao local, o edifício foi erguido sem som de machado ou martelo. Esse edifício representa o templo espiritual de Deus, formado de maneira acolhida de todas as nações, e língua e povo, de todas as condições, altos e baixos, ricos e pobres, letrados e ignorantes. Não são substâncias mortas, estas para serem ajustadas por meio de martelo ou cinzel. São pedras vivas, tiradas da pedreira do mundo pela verdade. E o grande arquiteto mestre, o Senhor do templo, está agora a talhá-las, poli-las, preparando-as
para os seus respectivos lugares no templo espiritual. Uma vez pronto, esse templo será perfeito em todas as partes, e a admiração dos anjos, e haverá admiração dos homens, pois o seu artífice e construtor é Deus. Ficou claro? Quem são as pedras? Observe que as pedras agora somos nós. Nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo moldados. Aqui entra o Espírito Santo. Aqui entra o Espírito Santo me polindo, trabalhando comigo, me ajustando, para que eu seja um reflexo de quem? De Jesus. Quando nós vemos em 1 Pedro 2,5, pedras vivas, vocês que são pedras que vivem, há um paralelo com aquela pedra viva que ressuscitou, Jesus. E hoje eu também tenho que ser uma pedra viva. Eu também preciso ser uma pedra polida. Eu preciso ser uma pedra moldada, uma pedra trabalhada, não que desajusta, não que desafina, não que não encaixa, não que não tem ajuste. Não, uma pedra que se encaixa perfeitamente, que soma no contexto do crescimento da casa espiritual de Deus. Amém? É isto que o Espírito Santo vem fazer no nosso coração. Em primeiro lugar, para que eu seja um reflexo de Jesus. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, lá em 1 Pedro 2,5, é a expressão casa espiritual, para ser de sacerdotes, casa espiritual. Bom, quando nós lemos isso, nós já vemos que nós somos o quê? Preste atenção nessas duas palavras. Nós somos uma casa espiritual. Nós somos uma morada de quem? Do Espírito. E precisamos ser. E se não estamos sendo, nós precisamos ser. Nós somos uma casa espiritual. Por que é importante sermos a morada do Espírito Santo? Por quê? Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o que diz? E recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito. Por que eu tenho que ser morada do Espírito? Por que eu tenho que permitir a entrada do Espírito na minha vida, no meu interior, no meu coração, na minha mente? Por que o Espírito tem que descer sobre mim? Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de poder. Eu não teria poder nenhum de refletir Jesus se não fosse por uma casa espiritual, se não fosse por uma morada do Espírito, se não fosse Deus agindo no meu interior. Deus, Espírito Santo. Poder. O poder, eu dou liberdade para Ele, porque é uma pessoa. O Espírito entra e Ele molda. Ele transforma. E sabe o que acontece? Uma transformação do interior para o exterior. A transformação começa aqui dentro. A transformação não acontece fora. Ela começa aqui. Acontece aqui. Por causa da mente. Eu entendi a mensagem. Eu entendi. Só que não somente entendi. Um agente espiritual está moldando a minha mente, está moldando o meu coração, para que eu comece a me acostumar com aquilo que eu não tenho o costume de viver. Primeiro, tem que ter uma permissão. Segundo, eu tenho que abrir mão dos meus desejos carnais, que nós já conversamos longamente em outras mensagens. A partir daí, o Espírito Santo tem acesso para me moldar. Sabe qual é o resultado? Vamos para um texto que está ali em Gálatas 5, 22, 23. Você conhece bem esse texto. Ali fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Observem que é dito aqui, o fruto. Se o Espírito está presente na minha vida, um fruto vai ser colhido, somente um. Só que esse fruto você pode comparar como uma poncã ou uma bergamota que tem vários gomos. Cada gomo desse faz parte de um fruto. É resultado do Espírito Santo agindo na minha vida. E ali tem vários, você pode contar. O amor, a alegria, a paz, longanimidade. O que significa isso? Longo ânimo. Um ânimo longo, um pavio longo, que não estoura fácil. Entendeu? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pessoas que têm o Espírito são mansas. Pessoas que têm o Espírito ama. Pessoas que têm o Espírito têm domínio de si. Pessoas que têm o Espírito são pacíficos. Pessoas que têm o Espírito têm bondade. Pessoa que tem o Espírito tem paz. Pessoa que tem o Espírito tem alegria. Uma cura interior acontece. Os pensamentos são moldados. Aquele que tem o Espírito não se demora em pensamentos maus, porque existe um domínio próprio, que vem dele, não vem de mim. Eu tenho um poder externo à minha disposição, que eu permito ser interno com a morada do Espírito no meu coração. Eu posso permitir o Espírito Santo agir no meu pensamento, para eu não ficar maquinando o erro, planejando o mal, ou em pensamentos impuros. Mudança de pensamento. Você sabe que o pensamento, ele muitas vezes é colocado para fora em forma de palavras. O que é que sai da minha boca? É edificante ou destrói? Se da minha boca está saindo palavras que destroem, não são palavras espirituais, não são palavras vindas do Espírito. Significa que, se o Espírito Santo agir na minha mente, o que sair da minha boca vai ser edificante também. Mudanças de palavras, palavreados. O que eu falo numa rodinha de amigos é espiritual? É edificante? Mas quando tem mente, tem palavras, o próximo ponto são ações. Quais são as ações da minha vida? As minhas ações é pelo que é certo ou é pelo que é errado? As minhas ações estão buscando o que é de Deus ou o que não é de Deus? As minhas ações mostram que eu quero o céu ou estou fugindo do céu? As minhas ações estão com base na verdade ou com base na mentira? Observe quando o Espírito Santo age na minha mente, trabalha no meu coração, não somente muda as minhas palavras, mas muda as minhas ações, para que eu esteja caminhando por um caminho reto, um caminho que tem um destino, um caminho que é íngreme, é para cima, é estreito, mas chega no céu. Ações. E você sabe que uma repetição de ações gera o quê? Hábitos. Quais são os hábitos da minha vida? Aí eu começo a avaliar os meus hábitos. Os meus hábitos são espirituais ou não? Se os meus hábitos não são espirituais, é porque eu estou precisando do Espírito.
Se os meus hábitos são destrutivos para o meu próprio corpo, para a minha mente, para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos, se os meus hábitos não estão sendo bons hábitos, é porque eu preciso do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver agindo no meu interior, essa cura interior, ela vai transformando a ponto dos meus hábitos serem hábitos espirituais e não hábitos carnais. Você sabe que uma sequência de hábitos gera o quê? Caráter. Qual o meu caráter? Ellen White fala sobre caráter. Observe o que está escrito aqui no livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, na página 449. Os pecados que assediam devem ser combatidos e vencidos. Traços objetáveis de caráter, sejam eles herdados ou cultivados, devem ser comparados com a grande norma da justiça. E então vencidos no poder de Jesus Cristo, a pedra. Dia a dia, hora a hora, deve operar-se no interior vigorosa obra de abnegação e santificação. Então as obras darão testemunho de que Jesus habita no coração pela fé. Amigo, se você percebe na sua vida um caráter deformado, e você sabe que você herdou esse caráter deformado, porque o seu pai tinha esse mesmo caráter, a sua mãe tinha esse mesmo caráter, e tudo que você não gostava no seu pai e não gostava na sua mãe, agora você vê na sua vida, e às vezes fazendo a mesma coisa com seus filhos. Tudo que você não queria que seu pai tivesse feito contigo, agora eu faço com o meu filho. Amigo, se esse caráter está deformado, existe solução. Se Jesus, a pedra, estiver aqui dentro, através do Espírito Santo. Caráter herdado ou caráter cultivado. Às vezes pais e mães criaram seus filhos tudo direitinho, mas as minhas escolhas me deformam e destroem o meu caráter. Isso pode ser transformado somente pela ação do Espírito. E você sabe, depois do caráter, o que é que vem? Como consequência, um destino. Pelo meu caráter, onde eu vou chegar? Pelo meu caráter, o que eu vou herdar? Vou herdar o reino dos céus? Vou ficar de fora da Canaã celestial? Pelo meu caráter, gera um destino. Você já ouviu por aí, é o que nós estamos conversando agora. Meus pensamentos geram palavras, que geram ações, que geram hábitos, que geram caráter e que me levam para um destino. Determina o meu destino. O meu caráter determina onde eu vou chegar. Não tem escolha. Mas toda essa sequência, essa corrente, ela pode ser arrebentada pelo Espírito. Por isso o texto diz: vós, casa espiritual, sacerdócio santo. Deus quer fazer essa santificação no nosso interior e nos fazer uma casa espiritual. Amém? Vamos para a última parte do sermão. Ainda em 1 Pedro 2,5, lá diz: para oferecerdes sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Saiba que os sacrifícios espirituais agradam o coração de Deus. E quando nós pensamos em alguns sacrifícios espirituais, a primeira coisa que vem na minha mente é a saúde, o cuidado pela saúde. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O meu corpo é sagrado. Ele não pode ser destruído. Não pode ser destruído por álcool, por fumo, por drogas, por cafeína, por café, por chimarrão, por tudo que agride o meu organismo. Eu não posso permitir que esse santuário seja destruído. Eu não posso deixar de beber água. Amigos, você sabe que o problema de um não é o problema de outro. Sabe qual é a minha grande dificuldade? É beber água. Tempos atrás era fazer exercício físico. Que luta, que dificuldade para entrar no exercício físico. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus, eu clamei a Deus, me ajude, Senhor. Uma vitória. Mas eu continuo numa luta, beber água, que dificuldade para mim. Tem gente que bebe rios de água, eu tenho dificuldade. Sabe que se eu sei que está errado, eu tenho que buscar no poder do céu, em Cristo Jesus a rocha, o Espírito Santo me moldando para que no meu exterior seja refletido o que está no meu interior. Se o Espírito Santo está fazendo uma cura de dentro para fora, no meu exterior vai ser refletido que essa cura está acontecendo. Aí chega um momento que eu tenho que olhar para mim e dizer: eu não quero mais comer isso, porque isso aqui faz mal para o meu organismo. Eu abro mão. Mas eu gosto, eu amo, eu nasci comendo. Não tem problema. Pela ação do Espírito Santo, eu deixo. Eu continuo gostando, eu continuo desejando, eu continuo, mas eu escolhi. É um reflexo exterior, é um sacrifício espiritual. Eu estou fazendo isso não para ser melhor, não para comprar a Deus, não é por isso. É porque quando o Espírito Santo age aqui dentro, aqui fora vai ter um reflexo. O cuidado daquilo que é de Deus é importante. E nós temos 8 pontos nessa área para cuidarmos: ar puro, água, alimentação saudável, abstinência das drogas, tudo que faz mal, exercício físico, repouso, luz solar e confiança no poder divino. É um sacrifício espiritual. No exterior, refletindo o que está acontecendo lá dentro. Mas aqui também, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, Deus apresenta outro traço exterior que ele tem preocupação. 1 Timóteo 2, verso 9. Olha o que diz aqui, esse aspecto exterior que Deus deixou revelado para nós. Olha o que está escrito: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Aqui é uma aparência exterior. Mas essa aparência exterior, nós como cristãos, nós temos que entender que ela é importante para Jesus Cristo. Você sabe que como cristãos nós fomos chamados a sair para fora do mundo. Nós fomos desafiados por Deus para deixarmos a vida do mundo, ou o estilo do mundo, o jeito do mundo. E a nossa vida ela deve ser regida por princípios e não por modas e costumes e hábitos do mundo. As modas podem mudar, os estilos podem mudar, mas o princípio permanece. E o princípio é bastante claro aqui nesse texto. O princípio qual é? Decente, modesto e bom senso. Algo que seja decente. Em todas as culturas tem o decente e tem o indecente. Não somente nas culturas, em todas as modas tem o decente e tem o indecente. Como que eu me ajusto?
eu me ajusto com base na minha cultura. O que é indecente nessa cultura, Deus diz, esse não. Eu tenho que seguir a modesta. Eu tenho que seguir esse princípio, por quê? Porque isso aqui é uma proteção de Deus para a minha vida. Ellen White diz no livro Testemunho para a Igreja, no volume 4, na página 634, falando sobre o propósito do vestuário cristão. O propósito é proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral. 3 coisas. Proteção das influências corruptoras do mundo. O vestuário cristão me protege das influências más do mundo, as influências sensuais do mundo. É uma proteção. Segundo ponto, cuidado do físico, saúde física. O vestuário que eu uso deve ser um vestuário para cuidado do físico. E terceiro ponto, para cuidado moral. Esse é o propósito do vestuário cristão. Está cuidando das influências externas, está cuidando desse corpo que é santuário do Espírito Santo e cuida também da minha moral. Esse é o propósito do vestuário cristão. Observem que Ellen White continua dizendo sobre o vestuário no livro Mensagens a Jovens, página 351. Deve ser de boa qualidade, de cores próprias e adequada ao uso. Deve ser escolhidos mais com vista à durabilidade do que à aparência. Quando eu estou comprando um artigo, eu tenho que, em primeiro lugar, pensar, é durável? É de qualidade? Então esse eu quero. Esse é o primeiro ponto. Antes da aparência vem a durabilidade. Significa que eu vou desprezar a aparência? Significa que eu vou jogar fora esse item aparência? Não, olha o que ela diz no mesmo livro, Mensagem a Jovens, na próxima página, 352. Deve ter beleza, graça, escutem agora, beleza, graça e a conveniência da simplicidade natural. Simplicidade natural. Bonito, bom gosto, graça, beleza, simplicidade natural. Falando sobre simplicidade, no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, página 366, está escrito assim, trajar-se com simplicidade e abster-se da ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Entenderam? Simplicidade, sem uso de joias e sem ornamentos, está de acordo com a nossa fé. Falando sobre joias, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Encontrou? Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o quê? O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Meu amigo, a Bíblia falando sobre adornos, ela diz, não seja o adorno que está no exterior. Não é o exterior que é o importante. Não é o exterior que vai fazer a diferença.
Saiba que o adorno, o que faz a diferença para Deus, quer estar bem adornado, quer estar bem visualmente falando, seja um adorno interior. O homem interior, o espírito no interior, uma transformação no interior. E como que se reflete no exterior? Espírito manso. Isso agrada a Deus. Isso agrada. Sabe o que torna uma pessoa desejável? Não é o visual, não é o adorno, não é a aparência, mas sim um espírito manso. Eu tenho prazer de estar na presença dessa pessoa. Eu tenho prazer porque ele transmite paz, ele transmite alegria, transmite muita coisa boa para mim. Esse é o verdadeiro adorno de um cristão. Você percebeu que Pedro está dizendo? É de dentro para fora. E quando aqui dentro está muito bem recheado, trabalhado, o de fora perde o sentido, o exterior perde o seu valor. Meus amigos, você sabe que um marido e uma mulher, eles podem usar uma aliança no dedo, correto? É símbolo do que essa aliança? É símbolo de fidelidade. Mas eu pergunto, o que adianta um símbolo exterior se no coração não tiver a fidelidade? Me ajude. O que adianta essa aliança se algumas pessoas usam uma aliança para atrair mulheres? Porque há mulheres por aí, em algum lugar, aí no mundo, que desejam homens casados. E alguns homens sabem disso. O que adianta uma aliança exterior se não existir uma aliança no coração? Tudo, meus amigos, brota de dentro para fora. E o Espírito Santo quer fazer uma obra aqui, aqui dentro, não é aqui fora. Aqui fora só vai ser um reflexo exterior daquilo que está acontecendo aqui dentro do meu coração. Isso tem valor. Não adianta nem sequer eu reformar todo o exterior se aqui dentro estiver contaminado. É necessário uma obra interior que vá para o exterior. O que falar sobre as mídias modernas, meus amigos? As mídias modernas, acontece de tudo. Nós temos coisas muito boas nas mídias modernas. Coisas que nos integram, que nos aproximam. Por exemplo, o que está acontecendo agora. É uma bênção. Mas na mídia moderna pode ser uma maldição. Se o meu exterior, se aqui na minha vida eu estiver me alimentando daquilo que não traz bons hábitos mentais, que não me alimenta o meu espírito com o Espírito Santo, não me alimenta o meu interior com aquilo que vem de Deus, isso pode ser uma tremenda de um desastre na minha vida. Os filmes que eu assisto, os jogos que eu pratico, seja no videogame ou seja outros, amigos, eu não posso permitir que nada daquilo que visualmente surgir os pecados e os crimes do mundo sejam colocados diante dos meus olhos. Há aqueles que diante de uma mídia moderna começam a torcer num determinado momento do enredo de um filme para que a traição aconteça. Ou então, pessoas começam ali a imaginar que horas que ele vai matar, que horas que ele vai terminar com isso. Você percebe que os crimes da humanidade estão sendo trazidos diante dos nossos olhos. E agora eu, que digo ser cristão, que digo ser alguém espiritual, eu estou torcendo por um adultério, eu estou torcendo por um crime, eu estou torcendo por uma morte.
porque estou colocando virtualmente diante dos meus olhos. O que é que sobra na minha mente? O que é que eu estou alimentando no meu interior? Quando diante dos meus olhos eu coloco isso. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Veja o que diz aqui. Salmo 101. No verso 2, diz assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, porta adentro em minha casa, eu terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Aquele que vive espiritualmente, ele não tem prazer de viver a ignorância do mundo, ou viver a maldade do mundo, ou colocar diante dos olhos as práticas das coisas mais horríveis que acontecem no mundo. Diante dos meus olhos, colocarei apenas aquilo que é puro. O que falar da música? Um traço exterior. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 594, ela diz: fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar devoção e gratidão para com Deus. Qual deve ser a música? Puro, nobre, que edifica, que me leva a mente para Deus, que me leva à adoração a Deus. Devemos examinar com muito cuidado o que nós estamos colocando diante dos nossos filhos, o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, o que nós estamos colocando diante da nossa esposa, o que estamos colocando diante do marido. Amigos, temos que ter muito cuidado, porque o Espírito Santo quer fazer uma obra aqui no interior. Volta em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Para concluir, eu preciso mostrar isso para você. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz assim: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios espirituais só podem ser agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Existem dois grupos de pessoas que não fazem por intermédio de Jesus Cristo. Um grupo de pessoas até vive o exterior da forma como está escrito aqui, mas faz para agradar pastor, faz para agradar o ancião, ou até com medo da igreja em algum momento ter uma posição. Faz porque está escrito no manual da igreja. Meu amigo, isso não é fazer para Jesus. Não adianta um visual exterior se o interior está corrompido. Sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Mas há um segundo grupo de pessoas que não fazem para Jesus. Sabe quem são esses? Pastor, ancião, olha aquela lá, olha aquele lá, olha isso e olha aquilo. E se tornam críticos, se tornam acusadores, não têm um espírito manso, não está preocupado com salvação daquela pessoa, está preocupado em resolver o problema. E quando isso acontece, não existe espírito no interior e não faz para Jesus, não está fazendo para Jesus. Isso não é agradável a Deus, porque nós já vimos que quando o Espírito ele está agindo no meu interior, ele é refletido de maneira
mansa. Há um grupo que nem está preocupado com isso. Não está preocupado com o exterior. O seu interior, o Espírito Santo de Deus está tocando para ter entrada, porque quer fazer desse um sacrifício agradável a Deus. O Espírito tem chamado: por favor, deixe eu agir na sua vida, deixe eu fazer uma cura lá dentro, deixa eu trabalhar de dentro para fora. E sabe, meus amigos, no momento em que eu entendo isso, eu não vou ser crítico, eu não vou ser acusador, mas eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou orar, e com mansidão eu vou procurar ajudar a ser um instrumento de Deus na vida de outro. E se eu entendo isso, e eu sei que na minha vida existem coisas exteriores que precisam ser trabalhadas, que precisam ser evitadas, eu vou clamar a Deus. E aqui no verso 9 de 1 Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, eu quero levar a mensagem de um Deus que me tirou das trevas. Eu quero levar a mensagem de um Deus que me colocou numa maravilhosa luz. Ó Senhor, eu preciso ser uma nação santa. Eu quero ser chamado povo de propriedade exclusiva de Deus. Há muitas pessoas nesse momento que estão refletindo, e o Espírito Santo está agindo, Ele está trabalhando na sua mente, dizendo: deixa eu fazer de você uma propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu fazer da sua vida alguém que pode ser considerado nação santa, que chegue ao céu pelos méritos de Jesus. Sacrifício agradável por Jesus. Você quer Jesus? Você quer permitir que esse Espírito tenha morado aqui para a glória do céu? Você pode dizer: vem, Santo Espírito, habita aqui nessa casa, habita aqui nesse lugar, que seja para a sua glória, que seja para honrar o seu nome, que seja para o céu, que seja para Deus, que seja através de Jesus. Não seja por causa de pastor, não seja por causa de ancião, não seja por causa de manual. Isso está sim registrado, porque é importante para Deus, mas que não seja somente traço exterior, mas que brote do meu coração a Deus. Habita em mim, transforma o meu interior, me ajude a entender, me ajude a me entregar, me ajude a ter esse domínio. Eu preciso do Teu Santo Espírito. Um hino será cantado agora pela Kathleen, e você pode fazer essa oração a Deus: ó Santo Espírito, habita aqui, que Ele tenha morada aqui, que seja para a sua glória, que seja para a honra do Teu santo nome. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
nada que se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Amém. Feche seus olhos. Vamos estar falando com Deus agora. Senhor, nós queremos ser uma pedra viva, viva pelo poder do céu, um reflexo de Jesus, a pedra que vive. Senhor, nós queremos refletir Jesus em toda a nossa vida. Ele é o fundamento da nossa fé, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Mas, Pai, a sua palavra viva deixou para nós que nós somos uma casa espiritual e queremos ser essa casa. Ó Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Pode habitar no meu coração. E há muitas pessoas nesse momento agora, Senhor, dizendo a Ti: habite no meu coração, através do Espírito. Tome em seus braços, Pai, essa vida machucada pelo pecado, desfigurada por esse mundo mau que nós vivemos, mas nós queremos a plenitude do Teu Santo Espírito, uma cura do interior completa, dos pensamentos, daquilo que é expressado em ação
Pai, que o Senhor esteja habitando em cada pedaço do nosso ser, em cada compartimento do nosso cérebro, em cada válvula do nosso coração, em cada artéria, em cada veia, em cada ação, em cada músculo, em cada decisão, que tudo seja um reflexo do Teu Santo Espírito. Senhor, na música que estamos escolhendo ouvir, que seja um reflexo do Teu Santo Espírito. No vestuário que escolhemos usar, que seja um reflexo, Pai, da Sua pureza, da Sua santidade. Senhor, que tudo que nós colocarmos diante dos nossos olhos não seja as maldades desse mundo, não seja as corrupções das pessoas más desse mundo, mas somente aquilo que agrada o Seu coração. Que esses sacrifícios sejam agradáveis ao Senhor e que seja, Senhor, através de Jesus. Não seja para agradar o pai ou a mãe, não seja para agradar alguém que seja, mas seja para agradar o Teu coração, Pai. Que seja agradável diante dos Seus olhos. Aceite a nossa entrega, aceite esse sacrifício, em nome de Jesus. Amém, Senhor.